A paz do Senhor, igreja. Amém. Abre a tua Bíblia em Isaías 40, versículo 28. Nós vamos ler até o 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas, diga, sou eu, antes de ler, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, nós amamos a tua palavra e queremos ouvir nesta noite o que tu tens a falar ao nosso coração. Senhor, que a nossa mente esteja cativa à tua obediência, que nada venha distrair o teu povo e que venhamos nos alimentar dessa palavra e sair daqui diferente da maneira que entramos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como estamos na quinta do bom ânimo? Animados, desanimados? É uma pergunta. Eita glória! Se não tá, vai sair daqui animado, amém? Glória a Deus. Depois de ler esse versículo, né, nem tem como sair diferente. O tema dessa mensagem é como continuar quando as forças estão acabando. Você já passou por esse período em que as forças estão acabando? Ou está passando, né? Ou já passou, está passando, e um dia certamente nós passaremos. Não é ser pessimista não, né? Mas no mundo teremos aflições. Mas por isso que nós temos que ter bom ânimo no Senhor. Por isso que temos que estar pautados na palavra, enraizados nela, né? Na rocha, né, pastor Yasmin? Na rocha, que é o Senhor. Por isso que temos que estar. Mas Deus sabe quando a gente está cansado, né? Por isso Ele deu essa palavra para nós. Talvez nós chegamos aqui cansados. Não sabemos como continuar. Cansado emocionalmente. Cansado de lutar. Cansado de esperar. Cansado de orar pelas mesmas coisas. Eu já fiquei assim. Cansado de acreditar na mudança. Enfim, muitas pessoas, inclusive, não estão aqui porque estão cansadas. Até para vir à igreja. Tem pessoas que agem de forma diferente, né? Tem pessoas que falam, eu estou tão cansada, seja fisicamente ou emocionalmente, que eu não vou na igreja hoje, não. Eu estou tão triste hoje, estou passando por tanto problema, que hoje não dá para ir na igreja. A nossa visão e a nossa motivação tem que ser o contrário, né? Eu estou assim, mas eu sei que aos pés da cruz, eu sei que quando eu chegar naquele altar, e eu sei que muitas pessoas têm testemunhos desse altar, de respostas de oração, eu sei que tudo pode mudar. Porque eu creio nesse Deus do impossível. Eu tenho que continuar crendo. Não tem aquela passagem que diz conhecer e prosseguir em conhecer. Então é prosseguindo. É indo, é caminhando, é fazendo. Nós precisamos, então. Enfim. É um cansaço que o sono não resolve. Porque esse cansaço, muitas vezes, não é no corpo, é na alma. Então, você pode dormir, pode achar que uma noite de sono vai resolver, mas não resolve, você continua cansado.
Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu durmo, pastor Tiago, aconteceu isso. Ele foi ao médico, e o médico deu um remédio para ele, para que, não sei se é para ele apagar mesmo, dormir, porque ele estava dormindo, mas não estava descansando. Eu não sei como é que é, né? Mas parece que a mente, o estresse era tão grande, né? Trabalhando o dia inteiro, à noite, a faculdade, ele estava girando, e a noite dele, que eu acho que é o sono, é REM que fala? É um sono profundo, né? Fala, Leninha. REM, né? É aquele profundo, né, que você dorme mesmo. Então, nós não conseguimos dormir dessa maneira quando a nossa alma está aflita, não é verdade? Então, não é um cansaço no corpo. É por isso, então, que essa palavra de Isaías é tão poderosa. Deus está falando com pessoas que nunca tiveram problemas. Aliás, em toda a palavra dele, né? São pessoas que têm problemas, que tiveram problemas. Não tem nenhum desavisado, desocupado, né? Todo mundo tem suas atividades e Deus chama aquele. Não chama nenhum desocupado. Não é verdade? E Deus chama esse. Deus está falando então com a gente. Deus está falando com a gente que está sabendo o peso dessa caminhada. O peso da caminhada é difícil. Mas Deus está dizendo nessa noite para nós, e falou no versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Glória a Deus, porque hoje é a quinta do bom ânimo. Estamos aqui para o Senhor renovar as nossas forças, amém? Glória a Deus. E esse povo, né, o povo de Israel que conhecemos, o povo de Deus, né, havia passado por tantos problemas, né? Pelo medo, pela perda, pela incerteza, pelo sofrimento. O povo, então, precisava ouvir a voz do Senhor. Precisava ouvir essa palavra, que Ele não nos abandona. Inclusive, eu até tinha anotado esse versículo, que eu lembrei, mas não anotei aqui. É em Hebreus que fala que Ele jamais nos deixa. Fala aí os teólogos de plantão aí. Pastor Lucas, pastor Rodrigo. Jamais te deixarei. É Hebreus. Eu lembro que Hebreus eu coloquei lá no meu celular, mas eu não anotei aqui. E hoje Deus está dizendo para nós, Ele não nos abandona. Nós podemos até perder a esperança, mas Deus nos diz hoje, não olhe para o tamanho do problema. Deixa eu completar a frase. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para... Glória a Deus. Aleluia. Diante do nosso problema, ele é tão pequeno diante de Deus, né? Hebreus 13:5. Obrigada, Vicky. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Essa aí mesmo, esse versículo. Essa parte, né? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Você pode dar um glória a Deus por isso? Talvez você tenha entrado por essas portas achando que Deus te abandonou. Achando que Deus não ouve a sua oração. Mas essa palavra é para você que diz que de maneira nenhuma Ele te deixa. Ainda fala assim, né? Nunca, jamais. Interessante, né? Nunca, jamais te deixarei, te abandonarei. Glória a Deus. Desarmou o ar? Meu óculos está começando a embaçar. Eu escutei um barulho, porque às vezes ele dá uma desarmada e vem de novo, né? Mas ele não voltou. Aí está começando a embaçar o meu óculos. Glória a Deus. Não podemos, então, perder o nosso foco. Amém? A primeira coisa que vamos compartilhar hoje é que, nesse texto que nós lemos, né? No versículo 28, obrigada, Pedro. Que Deus não se cansa. Você leu essa parte que diz que Ele não se cansa?
Vamos ler de novo? Não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, olha aí, nem se cansa, nem se fatiga? Esse é o teu Deus, que Ele não se cansa. Ele não se cansa, Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Amém? Nós somos limitados. Nós nos cansamos, sim, choramos, passamos por um momento de desânimo, temos dias bons, temos dias maus, mas Deus não muda. Aleluia! Porque o nosso dia mudou. Ele não muda porque o teu dia não está bom, porque você mudou. Não, nós mudamos. Nós mudamos de humor, né? Nós mudamos quando alguma coisa não está bem. Mas Deus não muda. E nunca mudará. Ele é o mesmo, eu lembrei de outro texto, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Ele não muda. A nossa força pode até acabar, mas a de Deus não. Aleluia. Glória a Deus. Não confunda cansaço com o fim da história. Você não precisa ter forças para tudo. Você precisa confiar naquele que tenha força para tudo. Aquele que nós lemos que não se cansa e nem se fatiga. É isso que nós temos que fazer. É lícito nós ficarmos cansados, muitas vezes desanimados, mas não podemos continuar. Não é verdade? Tem um texto que fala sobre isso. Que nós podemos passar até um período assim, mas não continuar assim. Aquele louvor Estamos de Pé, que fala sobre esse texto. Perplexo. Esse texto que fala, que agora eu não lembrei da música, né? 2 Coríntios 4:8. Coloca aí, Vic. Aqui é tudo. Somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. A gente leu o texto que o Senhor não abandona a gente nunca. Abatidos, porém não destruídos. Recebe essa palavra aí, coloca no teu coração, na tua mente, nos teus ouvidos. Você precisa guardar, é a palavra. Você pode não ter força, mas você serve a um Deus que tem toda a força do mundo e que não se cansa. Ele é o nosso Deus, Ele que é a nossa força em tempo de fraqueza, não é isso? Ele é quem nos fortalece. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Sabe, aquele que está em todo o tempo. É só você clamar. Cada palavra que eu falo, eu lembro de um hino. Mas não vou cantar, não. É esse Deus, então, do versículo 28, que não se cansa. Amém? Segunda coisa, além de não se cansar, que é no versículo 28, no 29 ele vai falar, quando a nossa força se acaba, Deus começa a multiplicar. Recebe aí, hein? Recebe a multiplicação aí, hein? Faz forte ao e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Forte essa palavra, né? Ele não precisa de um pouquinho de força para multiplicar. Ele diz que ele dá força àquele que não tem nada. Ele vai multiplicar.
Deus não depende daquilo que sobrou de nós. Ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Glória a Deus por isso. O que nós precisamos é colocar nas mãos dele. O que nós precisamos é pedir colo quando estivermos cansados. Sabe aquela criança que está andando no shopping? E ela se cansa e ela pede colo ao papai, à mamãe? É assim que nós devemos fazer com o nosso Pai. Senhor, me dá cola, porque eu estou cansado. É aquele texto das pegadas na areia, né? Quando daqui a pouco não vê nenhuma pegada, é porque o Senhor colocou no colo. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você pode ter entrado por essas portas sem nenhum vigor. Ele vai multiplicar. Deus multiplica a força. Aquele que não tem nada, talvez nós estamos tentando vencer com a força que Deus nunca pediu que nós tivéssemos. A gente está querendo aquela força que Deus não pediu. Se Ele falou que dá força até aquele que não tem vigor. Tem batalha que nós vencemos, que depende mais de Deus. Aliás, que só depende de Deus, né? É aquela batalha que nós não resolvemos com o nosso próprio esforço humano. Que é só com jejum e oração. É só com o joelho no chão. É só orando, sabe? Aquilo que você não tem mais o que fazer. E você diz, já estou cansado de falar, né? De chamar para a igreja, de falar de Jesus. Agora eu vou só orar. A melhor coisa que nós fazemos, né? Quando nós colocamos na mão de Deus e saímos da frente. Senhor, é contigo. De mim mesmo eu nada posso resolver. Só resolvo com oração. E é o que nós estamos fazendo, né? Às quintas-feiras, orando por essa igreja, orando por esses bancos, orando por aqueles que passam. Nós não temos mais o que fazer. Quantos de vocês já convidaram pessoas e ela não vem? Então, só com oração. É a melhor coisa que nós temos. É a palavra que Deus nos dá. Muitas vezes não é no muito falar, mas como nós agimos e testemunhamos. Porque o testemunho arrasta. As palavras podem até convencer, mas o testemunho arrasta. É Ele quem vai falar mais alto. Glória a Deus, você está aí comigo? Temos que então parar de carregar tudo sozinho. Deus mandou entregar para Ele. Entrega para o Senhor. Pede a Ele colo. Senhor, me dá colo, porque não consigo nas minhas forças. Amém? Terceiro, nós lemos o texto? Faz forte ao cansado, né? Quem espera no Senhor não para, renova as forças. Glória a Deus. A Bíblia então vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Tem como correr e não se cansar? Humanamente falando, não, né? Mas o Senhor está dizendo aqui que nós corremos e não nos cansamos. Nós caminhamos e não nos fatigamos. Ele não diz que não terão problemas. Ele diz que o que espera no Senhor, o que entrega ao Senhor, o que pede colo ao Senhor,
O que pede socorro ao Senhor, Ele renovará as nossas forças. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Então pode haver cansaço, sim. Pode haver até lágrimas. Podem até haver dias difíceis. Só não pode haver desistência. Não é verdade? O cansaço não tem a palavra final na minha vida, porque Deus renova. Então não permaneça cansado. Não permaneça fatigado. Não permaneça desistido. Porque o Senhor renova nossas forças. Porque o Senhor multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Quantas vezes eu já li esse versículo, esse texto, e nunca me dei conta nisso, que o Senhor multiplica o que não tem nenhum vigor. Nunca me dei conta. Aleluia. Deus nos renova. O mundo pode chamar de fim, mas Deus chama de oportunidade para recomeçar. Amém? E o texto termina assim, né? Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Nós vamos voar no Senhor, amém? Nós vamos correr em direção à cruz, ao Pai. E não vamos nos cansar. Eu creio nisso, sabia? O Senhor, Ele está falando que Ele dá força ao cansado, que Ele renova, que Ele multiplica. Então, eu creio que se estivermos sempre pautados nessa palavra, se estivermos sempre orando, pedindo socorro, clamando, fazendo o que Ele pediu para que fizéssemos, o ID, se fizermos então tudo direitinho, cadê o cansaço? A gente lembra disso quando estamos no primeiro amor, não é verdade? Eu não nasci num berço cristão. Eu não nasci na igreja. Quando eu me converti, eu queria estar 24 horas na igreja. Era segunda, era terça, era ensaio do louvor, era ensaio de não sei o quê. A gente inventava uma cantata de Natal, cantata de Páscoa. E a gente queria estar sempre na igreja. Final de semana, era sábado, era domingo. A gente tinha prazer em estar na igreja. Prazer em fazer as coisas de Deus, não é verdade? Só eu que acontecia isso no primeiro amor. Então a gente precisa estar sempre no primeiro amor, né? Buscando sempre o primeiro amor. Aliás, Apocalipse já diz isso, né? Para a gente buscar lá onde que nós caímos e buscar o nosso primeiro amor. Estarmos sempre buscando. E assim nós não vamos nos cansar. Assim nós vamos voar como águia. Lembrei de outro hino, né? Vou voar como águia, vou dançar com o vento, vou fluir, rio ir, com os anjos escalar as montanhas e andar sobre as águas. Amor. Eita, glória a Deus. Aí termina como? Pois eu vi face a face o Senhor. Coisa linda, né? Vou ouvir esse hino de novo depois. E é exatamente assim que nós vamos sair daqui, todos voando, como águias. Lembrei aqui agora aquela moça que era coach lá no hotel. Lembra que ela fazia o povo voar? Agora vocês vão gritar, agora vocês vão voar. Vamos sair daqui voando como águias. O Senhor fala que nós vamos voar como águias, subir com asas como águias. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. Nós vamos caminhar e não vamos nos fatigar. Porque nós temos a palavra, nós temos esse Deus que não dorme.
Ele não se cansa. E Ele quem vai nos dar essa força que nós precisamos. É tão difícil? Não, né? É simples. Eu amo a palavra de Deus porque é simples. Desde quando me converti. Há 36 anos. Eu amo essa palavra. E não tem como voltar atrás. Amém? Glória a Deus. Olha como é que a visão faz diferença diante da tempestade. Nós pensamos, ela vai acabar comigo. O que Deus fala para nós? Isso vai amadurecer você. Nós pensamos, vai me destruir. E Deus fala, eu vou levar você em um lugar que nunca você chegaria só. Eita, glória a Deus, nós não estamos sozinhos. Ele já disse que está conosco. Então nada pode destruir você. Nada pode nos abalar. Glória a Deus, você está aí? Então dá um glória a Deus aí, não dorme não, hein? A gente aqui da frente vê um monte de gente dormindo, né, pastor Rodrigo, pastor Lucas? Fé. Davi enfrentou gigantes. Daniel enfrentou a cova dos leões. José enfrentou uma prisão. Paulo enfrentou perseguições. Jesus enfrentou a cruz. Então não desista. Você também vai enfrentar gigantes. E vai vencer todos os gigantes. Eu creio. Porque nós falamos no início que a gente crê no tamanho do nosso Deus. Conte para o seu problema. Qual é o tamanho do seu Deus? Amém? Fala quem Ele é. Problema? Você que está derrotado. O meu Deus não está não. Eu não estou não. Sabe aquele desenhozinho que tem o anjinho e tem o diabo aqui do outro lado? Escolha ouvir a voz de Deus. Ela é quem vai fazer você voar. Glória a Deus. E eu quero concluir dizendo para você o que você já sabe. Que Jesus é o descanso para a alma cansada. Isaías disse que Deus renova as nossas forças. E muito tempo depois, Jesus nos faz um convite. Você lembra de Mateus 11, 28? Abre para mim, Vic, por favor. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Vocês sabem de cabeça? Vocês estão pegando cola? Eu estava olhando para a água quando, não sei se vocês falaram. Vinde a mim, ouça esse convite aí do Senhor. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita, glória a Deus. Faz para o Senhor. Senhor, eu estou cansada e sobrecarregada. Eu quero o teu colo. Eu quero me lançar nos teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Se lance. Se lance aos pés do Senhor. Fale com Ele, chore com Ele. Em nome de Jesus. Vem aquele que está cansado, que está ferido, que está preocupado, que está sem entender nada, que está chorando. Mas venha. O Senhor está nos convidando a ir até Ele. Ele nos chama para nos restaurar. Glória a Deus.
eu quero convidar você para orar comigo. Se em algum momento essa palavra falou o seu coração, se você precisa do Senhor, precisa de uma resposta, precisa ser renovado, precisa sair daqui voando como águia, precisa dessa força. Se você é aquele que Deus está falando que não tem nenhum vigor, vem aqui ao altar. Ou talvez você tenha entrado aqui carregando esse peso que não é teu, sobrecarregado. Talvez você entrou aqui, até sorriu para sua irmã, para o seu irmão, mas por dentro você está destruído. Quantas pessoas fazem isso, né? O rosto está sorrindo, mas o inimigo está matando. Creia que você tem um Deus que ouve a sua voz, o seu clamor, a sua petição. Creia nisso e venha até o altar. Esse Deus diz para você hoje que você não está só. O Deus que te trouxe aqui vai renovar as suas forças para que você venha continuar e a prosseguir. Vamos orar. Venha aqui ao altar. Entrega esse fardo para o Senhor. Ele é quem renova as forças. Ele é quem renova a esperança. Ele é quem renova a fé. Ele é quem renova a alegria. O casamento que está destruído, Ele reconstrói, Ele refaz. O filho que foi, vai voltar. Talvez seja no ministério, talvez sejam sonhos engavetados. Talvez o seu coração pensou em desistir. O Senhor diz para nós nessa noite: não sabes? Não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O Senhor está dizendo para você nessa noite: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, e nós estamos aqui esperando no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é você que está aqui entregando no altar.